Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui trazendo uma reflexão de fé para abençoar a sua vida. E a lição da fé de hoje fala sobre vivemos da maneira de Deus, segundo a justiça de Deus. Amém? Há uma diferença entre a pessoa querer agradar a Deus, mas continuar vivendo do seu jeito, fazendo as coisas do seu jeito, até mesmo muitas das vezes sendo precipitada nas suas decisões e escolhas, mas com a intenção de agradar até a Deus, né? E entre a pessoa que ela vive de acordo à direção de Deus, ela busca, né, uma palavra, uma direção, um conselho sempre no Espírito Santo, na palavra de Deus. Aqui no livro de Romanos, né, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 1 e até o 3, diz assim, ó, o apóstolo Paulo, ele fala: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração é por Israel para a salvação. Aliás, a minha oração a Deus por Israel são para a salvação. Porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com perfeito entendimento. Ou seja, o Israel físico, carnal, eles até tinham zelo pela lei de Deus, pelas coisas de Deus, mas não com perfeito entendimento. Por que esse zelo, esse amor para com Deus, ele não era perfeito, ele não era completo, ele não era com entendimento, com inteligência, ele era algo mais no sentido emocional, mas não com a inteligência. Aí no versículo 3 vai explicar. Diz assim, ó, portanto, ignorando a justiça de Deus, ou seja, o Senhor Jesus, a obra realizada na cruz, a palavra de Deus, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Amém? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Então, nós entendemos no versículo 3 por que o zelo de Israel não era perfeito, não era com entendimento para com o Senhor, porque eles ignoraram a justiça de Deus, a vontade, a direção de Deus, o plano de salvação através de Jesus. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Então nós entendemos aqui, que nem aquela pessoa, ela até diz que ama a Deus, ela até quer agradar, tem a intenção de agradar a Deus, porém ela vive do jeito dela, da maneira dela, ela estabelece a vontade dela acima da vontade de Deus, né? Ela toma decisões pautada na sua vontade, mas ela não pede para Deus a palavra, ela não pede para Deus a direção, ela não pede para Deus a bênção, né, para tomar as suas decisões. Então ela vive da maneira dela, ela estabelece a vontade dela, as decisões que ela quer tomar acima da vontade de Deus. Então, por mais que a pessoa tenha a intenção de agradar ao Senhor, ela não está agradando com perfeito entendimento. Então ela está se posicionando de uma maneira que na verdade não agrada a Deus, porque Deus quer que a gente aprenda a buscar o conselho, a direção, o cuidado dele para a nossa vida, porque ele é bom, ele conhece o amanhã e tudo aquilo que ele vier a nos falar será para o nosso bem, será para o nosso cuidado, para que nós venhamos alcançar o mais da parte dele, em nome
do Senhor Jesus. Olha o que diz em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Diz assim, capítulo 3 de Efésios, no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas muito mais, muito mais, abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? Então Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina. Muitas das vezes nós estabelecemos a nossa vontade acima da vontade de Deus e a gente acaba colhendo pouca coisa, desfrutando de pouca coisa e até mesmo entrando em muitas frustrações. Mas quando nós escolhemos a justiça de Deus, crer na palavra, buscar a direção, o cuidado de Deus para a nossa vida, Deus ele faz muito mais do que a gente está pedindo ou pensando. Deus ele nos surpreende, ele traz muito mais na nossa vida daquilo que é bom. Amém? E ele diz, segundo o seu poder que em nós opera. Em outras palavras, Deus opera através da palavra, o Espírito Santo opera na nossa vida a mudança que nós necessitamos para receber o melhor de Deus. E ele opera também a capacitação, a estrutura de Deus em nós para nós tomarmos posse da bênção. Amém? Alguém já disse, é muito fácil ter a bênção. O difícil é permanecer com ela. O que fará diferença entre aquele que tem e aquele que permanece com a bênção? É a estrutura que a pessoa tem. É a maturidade, a estrutura, a capacidade que a pessoa tem para receber e cuidar e manter e conservar a bênção de Deus. Então Deus opera com o seu poder em nós. O que ele opera? A mudança, a transformação e também a estruturação, a capacitação para nós vivermos o melhor dele para a nossa vida. Amém? Então, a nossa reflexão é vivendo da maneira de Deus. Voltando para Romanos capítulo 10, ali o apóstolo Paulo falou, o povo de Israel tem sim zelo por Deus, eles querem sim honrar a Deus, mas eles erram. Quando que eles erram? Quando eles colocam a vontade deles acima da vontade de Deus. Quando que uma pessoa erra? Quando ela coloca a vontade dela acima da vontade de Deus, da palavra, da direção, do conselho, do pastoreio, do Espírito do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Então, fica com essa palavra, coloque no teu coração, busque a justiça, a vontade, a direção de Deus para a tua vida, coloque a vontade dele acima da tua vontade, pois assim, dando esta liberdade, ele vai operar a mudança na tua vida, bem como também a capacitação dele para você viver os planos e os sonhos dele a teu respeito. O melhor que ele tem preparado para a tua vida no Senhor Jesus, na fé em Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos com essa palavra, com essa semente de fé, com essa lição da fé e que você possa colher os frutos dessa semeadura do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus.